Cumprimento também nossos irmãos do canal do YouTube nesta manhã. Que Deus abençoe sua vida, te guarde. Que Deus possa nos orientar nesta manhã de Santa Ceia, a qual estamos aqui para fazer menção da morte e ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Irmãos, abra por favor comigo a vossa Bíblia no livro de Ezequiel. Ezequiel, capítulo de número 37. Louvado seja o Senhor. Ezequiel, capítulo número 37. Graças a Deus pela oportunidade que Deus nos dá de poder estar na casa dele, louvando e bendizendo. Irmãos, não seria eu o pregador desta manhã. Os obreiros sabem, nós temos a nossa escala mensal. Seria a nossa pastora Maria, mas por força maior, a pastora Maria não pode estar aqui. E é por isso que eu digo, irmãos, aproveitem a oportunidade que Deus te dá para você buscar a Deus. Isaías vem dizer que haveria dias difíceis ao qual nós queríamos buscar a Deus e não poderíamos. E esses dias estão muito próximos, já chegou na vida de algumas pessoas, irmão Gilson, que as pessoas vão querer buscar a Deus, mas não vão conseguir. A pastora Maria, ela tem a mãe dela que é totalmente debilitada e depende 100% dela ou de alguém para estar com ela. E a pastora Maria não conseguiu ninguém para estar ficando com a mãe dela, para ela estar vindo cultuar. Olha só como os dias que nós chegamos, né? Então, por isso, irmãos, priorize a oportunidade que você tem de estar na casa do Senhor, porque faz falta não vir na casa do Senhor, faz falta de nós não estarmos na casa de Deus. E a pastora Maria, infelizmente, ela queria estar aqui, mas ela não poderia negligenciar, abandonar a mãe dela para estar cultuando a Deus. Por isso ela não veio hoje, né? E louvado seja o Senhor. Amém? Ezequiel 37, todos acharam? Amém? Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos secos, e me fez passar em volta deles, que eram muito numerosos, sobre a face do vale, e eis que estava sequíssimos. E me disse, filho do homem, porventura viverão esses ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu sabes. Amém? Glória a Deus, com a sua Bíblia ainda aberta, para nós percorrermos alguns versículos. Louvado seja o Senhor. Irmãos, estamos vivendo dias muito difíceis, dias que nós somos levados à prova, a ser aprovado daquilo que nós queremos ou daquilo que nós pensamos. Os dias são maus tanto para quem serve a Deus como para quem não serve, né? Entendemos que nós que estamos do lado daqueles que louvam e bendizem o nome do Senhor, nós vamos ser mais afrontados, vamos ser mais perseguidos, vai ser um pouco mais dificultosos, né? Mediante daquilo que nós assim propomos e queremos para a nossa vida futura. Todos nós que servimos a Deus, nós temos o pensar, nós temos a vontade de ir estar com o Senhor, assim quando o Senhor vem. Ninguém está na igreja apenas por estar. Nós servimos a Deus porque buscamos a salvação, queremos ser salvos, queremos ser libertos. E entendemos que somente com Cristo nós conseguiremos essa tal liberdade, essa tal conquista. Aqueles que estão lá fora, eles passam pelas mesmas provações, irmãos. Mesma. Aqueles que estão lá fora, aqueles que vivem na prática da impiedade, eu falo isso porque eu vivi, eu era um ímpio. E é tão dificultoso para todo mundo. O sol vem para todos, a chuva vem para todos, né? A diferença é que nós sofremos e temos garantido pela palavra de Deus um dia reservado para nos ser abençoado. Nós sabemos que todas as nossas dores, todas as nossas lágrimas será recompensada lá no futuro. Por isso, nós temos prazer, por isso nós temos esperança em Deus. Mas aqueles que estão lá fora sofrem e padecem também, meus irmãos. E digo de passagem, estão muito piores do que nós. Nós temos ainda a garantia de algo na nossa vida. Nós podemos dizer, eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. O ímpio não pode.
Nós podemos dizer que os humilhados serão exaltados, os ímpios não podem. Nós podemos dizer que o choro dura uma noite, mas amanhã a alegria vem. O ímpio não pode dizer isso. Então, quem que está melhor? Se colocar na balança, nós estamos muito melhor do que eles. Nós estamos muito melhor. Por isso vale a pena nós estamos aqui na igreja servindo a Deus. Mas nós sabemos o quanto é difícil permanecer dentro da casa do Senhor. O quanto é difícil nós podemos estar aqui louvando e bendizendo ao Senhor. Acordar cedo para poder aqui prestar adoração e reverência a esse Deus. E todos os dias somos colocados, irmãos, a teste daquilo que nós estamos professando, daquilo que nós estamos querendo seguir. Todos os dias, seja no trabalho, seja na condução, seja no seu relacionamento, seja no seu relacionamento com o seu filho, nós sempre seremos tentados. Nós sempre seremos, irmão Everton, colocado à prova de realmente daquilo que nós queremos, ou seja, de estar com Cristo, porque a nossa peleja, o nosso caminhar, irmão, ele não pode ser algo raso, ele tem que ser algo grandioso, pensando no futuro de glória, para que nós possamos estar com Cristo, para que nós possamos estar com o Senhor, e tudo isso, irmã Maria Eduarda, vai nos gerar aqui nessa terra dor, vai nos gerar renúncia, vai nos gerar cada dia mais, cooperador Ricardo, tristeza e dor, mas naquele grande dia, tudo isso não se comparar na glória reservada que o Senhor tem para você, aleluia. Eu estou te dizendo, irmã Eva, que toda lágrima derramada, toda dor sofrida, irmã Antônia, naquele dia o Senhor vai dizer, bendito do meu Pai, vem, pode entrar, toma por herança o que foi guardado para você, desde a consumação do século, ou seja, hoje nós sofremos, irmão Moacir, hoje nós sofremos, igreja do Senhor, mas naquele grande dia, todo choro terá uma recompensa, aleluia, terá uma recompensa, meu irmão, e a recompensa, cooperador Ricardo, não vai ser só no céu não, porque todo justo, ele vive a recompensa aqui na terra dada para o Senhor, ele vive. Oh glória, vive sim, meu irmão, aleluia. Tem providência de Deus para quem é fiel, aleluia. Todo homem infiel, todo homem fiel, toda mulher fiel de Deus, sempre viverá pela recompensa trazida para o Senhor. Irmãos, a glória reservada para a minha vida e para a tua vida, não só ela no céu, não. Se fosse isso, já estaria ótimo. Mas Jesus é tão bom, que há uma glória reservada aqui na terra também. Há a providência de Deus. Mateus 6,33 diz o quê? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas eu vos acrescentarei. Jesus está falando do céu? Não. O sermão aqui é do monte, Jesus ensinando sobre as coisas que nós precisamos, sobre vestes, sobre cuidado, sobre alimento. Era isso que Jesus estava falando aqui. Então, ou seja, há uma glória de Deus reservada nesse mundo também, a qual nós temos amparo pela Bíblia Sagrada, mas por isso nós temos que perseverar. Por isso nós temos que continuar e saber que o Senhor, Ele está no controle de todas as situações de nossa vida. O que nós devemos fazer é o quê? Fazer o nosso papel. O nosso compromisso de poder servir a Deus. A salvação, ela é individual. A adoração, ela é individual. A conquista também, ela é individual, irmão. Cada um conquista aquilo que quer e aquilo que busca. Não consigo, não, irmão, se eu depender da irmã Karina para conquistar algo na minha vida, com certeza vai ser difícil, porque ela tem as coisas dela, e vice-versa, se ela depender de mim, também para conquistar algo individual da vida dela, vai ser difícil, porque se eu parar com as minhas coisas, dificilmente eu vou conseguir completar. E a nossa vida é assim, mas quando nós colocamos diante da presença de Deus, da presença de Deus, nós conquistaremos, mas tudo isso nós temos que ver, não, a responsabilidade está em mim, eu tenho que buscar, eu tenho que fazer, eu tenho que orar, eu tenho que jejuar, eu tenho que acordar, eu tenho que correr, eu tenho que sentar, para quê? Para que as coisas comecem a acontecer, porque se eu ficar esperando pela irmã Karina, eu não chego a lugar nenhum. Se a irmã Karine ficar esperando pelo Ederson, ela não chega a lugar nenhum. Mas aqueles que esperam no Senhor, a Bíblia diz, serão como águias que voarão alto, aleluia. Correrão e não cansarão, aleluia. Andarão e não se fadigarão, porque esperar no Senhor é garantia de vitória, meu irmão, aleluia. Mas eu tenho que conquistar, eu tenho que buscar. Então, meus irmãos, nós temos que tomar a responsabilidade na nossa vida.
E a conquista que eu obtive individual, ela agora para minha família, ela será coletivamente. Mas alguém tem que chamar a responsabilidade. Alguém tem que dizer, não, eu vou tomar posse disso. Eu vou encarar isso. Eu vou buscar isso da parte do Senhor para que as coisas comecem a acontecer na minha vida. Amém? Glória a Deus. Então aqui nós estamos diante de uma passagem um quão pouco conhecida, um quão tão conhecida e falada, mas pouco vivida por nós. A grande dificuldade e deficiência da igreja hoje é que a igreja lê, ouve e não pratica. Essa é a maior deficiência nossa. Sabemos que Deus é poderoso, sim ou não? Quem aqui duvida de Deus, irmãos? Quem aqui duvida do poder de Deus? Mas vamos ser sinceros, nós não duvidamos, certo? De que Deus é grande e poderoso. Mas muitas vezes não acreditamos que Deus pode fazer um milagre na nossa vida. Ou seja, duvidamos de Deus. Duvidamos de Deus. Porque se nós sabemos que Deus é grande e é poderoso, e muitas vezes nós não acreditamos que Deus pode mudar o cenário que estamos vivendo, é porque diretamente nós não acreditamos que Deus é grande. Então, nós mesmos nos enganando. Porque, irmãos, se nós acreditamos que Deus é poderoso, que Deus é fiel, por que nós então não buscamos de Deus aquilo que Deus pode fazer na minha vida? Por que nós não buscamos de Deus aquilo que Deus pode transformar na minha vida? Muitas vezes nós deixamos o fracasso vir sobre nós, o desânimo vir sobre nós, e nós deixamos correr pelas mãos aquilo que Deus assim nos entregou. Não é o diabo que arranca nada de você, é você que dá a chave para ele. Não é o diabo que leva as coisas de nós, somos nós que permitimos, irmã Eva, que ele leve. O diabo não age como muitos pensam que vem. O diabo vem fazer arruaça, ele vem estourar a janela, ele vem bater na porta. Não. O diabo, todavia, ele age com legalidade. Quando nós vamos lá para Jó, o que o diabo falou? Deus, aonde tu estavas? Estava a rodear a terra. E o que Deus fala para ele? Tem visto o meu servo Jó? Homem temente a Deus, obediente, se desvia da palavra, se desvia de todo o mal. O que o diabo diz? De balde, lógico. O Senhor dá tudo para ele. O Senhor faz isso para ele. O Senhor dá isso para ele. Agora olha o que o diabo fala, deixa eu tocar. Então o diabo, ele só tem o poder, ele só vai fazer algo na minha vida quando eu assim abrir brecha. Quando eu assim der oportunidade, aí ele entra mesmo e faz aquilo que ele sempre sabe fazer. Mas diante disso, irmãos, ele não age se não houver legalidade. Por isso muitas pessoas estão sofrendo e padecendo. Por quê? Trocaram a bênção de Deus pela maldição. Trocaram aquilo que é certo pelaquilo que é duvidoso. Abandonaram aquilo que Deus assim tinha entregado. Irmãos, aqui estamos falando aqui de um vale de ossos secos. Quem eram esses ossos secos, senão um exército de Deus? O exército de Israel era o povo, uma nação que havia falecido, que os seus ossos estavam muito secos. Uma nação que outra hora estava de pé e agora está mal. A Bíblia vem dizer então que Deus leva Ezequiel e coloca Ezequiel no meio do vale que estava de ossos secos, cheio de ossos secos. Ezequiel agora, ele é levado a um lugar aonde não havia vida, não havia esperança, não havia saída, não havia perspectiva nenhuma de vida. Ezequiel agora está contemplando só derrota. Ezequiel está contemplando só a morte. Ezequiel está contemplando aqui só a miséria e a tristeza. Mas Ezequiel foi levado por Deus. Irmãos, tudo aquilo que Deus faz tem um propósito. Tudo aquilo que Deus permite tem um
propósito. Então, a partir de hoje, nunca, irmãos, aleluia, indaga a Deus, mas sim busque a Deus resposta para aquilo que você está passando e enfrentando, porque muitas das vezes você está neste lugar porque Deus tem um propósito a fazer na sua vida. Deus tem um propósito a fazer através de você. O que nós devemos é verdadeiramente dizer: Senhor, se eu estou aqui, que o Senhor possa me usar, possa fazer a sua vontade, possa cumprir o teu ideal, o teu querer na minha vida, para a honra do teu santo nome. Irmãos, Ezequiel, quem queria estar aqui no meio do vale dos ossos secos? Ninguém queria. Ninguém quer passar por prova. Ninguém quer passar por dificuldade. Ninguém quer passar por tristeza. Só que isso faz parte da nossa vida. Isso faz parte. Não adianta nós queremos uma vida de só alegria, que não existe. Como conto de fada, não existe. Então nós devemos, irmãos, acreditar e enfrentar as dificuldades da vida. Deus agora, além de levar Ezequiel, Deus começa agora um diálogo com Ezequiel. E me disse, filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu sabes. Ora, no meio do caos, no meio do problema, no meio da dificuldade, você tem conversado com Deus? Você tem buscado ao Senhor? Ou você tem buscado a sair com suas próprias pernas, com suas próprias forças? No meio da tristeza, eu quero que você agora contemple o momento mau que você está vivendo, é o mesmo momento mau do Vale dos Ossos Secos. E se você está neste momento, eu quero te dizer algo, que é vontade permissiva de Deus. Agora, por quê? O Senhor é que sabe. O Senhor é que sabe. Mas o que eu quero te dizer é que neste momento que você está vivendo, você tem buscado de Deus solução, você tem buscado do Senhor resposta, você tem buscado de Deus a saída, ou você tem procurado somente indagar a Deus, a dizer, Deus, por quê? Para que isso, Deus? A só choramingar. Porque eu quero te dizer, irmãos, que tudo que acontece na nossa vida, o culpado somos nós. Nós buscamos nossos próprios erros, as nossas dores somos nós que causamos, por não saber escolher, por não saber, irmãos, tomar a decisão correta, e muitas vezes sofremos e padecemos, e agora não é hora de nós ficarmos olhando para trás e se queixarmos, é hora de nós buscarmos em Deus a solução, é hora de nós buscarmos a mudança, é hora de nós buscarmos a esperança, porque há esperança para quem serve a Deus. Há esperança para quem louva a Deus, igreja. Nós devemos buscar no Senhor as respostas certas que nós não conseguimos encontrar lá no passado. Mas nessa manhã, o Senhor, Ele quer te dar o caminho correto, o caminho verdadeiro, um caminho de paz para que você possa viver tranquilamente na presença dEle. Porque há como, irmãos? E agora Ezequiel, então, ele é indagado por Deus. Pode reviver esses ossos, irmãos? Lógico que uma mente humana não tem como esses ossos viver. Mas Ezequiel, ele diz o quê? Senhor, tu sabes. Porque é o Senhor que sabe de tudo. É Deus que sabe de tudo. Deus é provedor de todas as coisas. Ezequiel estava dizendo, Senhor, mediante esse problema, mediante essa circunstância, eu não sei de nada. Eu não posso nada. Ezequiel estava se colocando o quê? Abaixo de Deus. Ezequiel estava se colocando o quê? Humilhado perante Deus. Deus, eu não tenho condições de fazer esses ossos se levantar. E de repente, a sua luta não acabou porque você ainda está querendo vencer. Talvez esse problema você não resolveu porque você ainda quer resolver conforme o seu jeito. Conforme os seus pensamentos. E vamos ser sinceros, as coisas estavam boas até nós colocarmos a mão. Quando nós colocamos a mão, estraga tudo. Porque o ser humano é assim, falível. Nós somos falíveis. Mas quando nós colocamos diante de Deus, Deus,
eu só quero que o Senhor me conduza. Eu só quero que o Senhor me fale o que tem que fazer, aí eu faço. Mas caso contrário, Senhor, eu não sei, eu não consigo, eu não posso, eu não tenho, Senhor, força, eu sou fraco, mas eu preciso da tua ajuda. Então assim começou, o Senhor então diz para ele, assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis, poreis nervos sobre vós, farei crescer a carne sobre vós estenderei a pele, porém entre vós o espírito e vivereis, e sabereis que sou o Senhor. Irmãos, tudo que Deus vai fazer, sempre terá alguém para contemplar aquilo que Deus vai fazer. Sempre vai ter alguém que vai servir de testemunha, para testemunhar a glória do Senhor. E de repente, irmãos, neste problema que você está vivendo, você vai ser essa testemunha, que vai testificar a glória que o Senhor vai realizar no meio da onde você está vivendo, no meio do que você está passando. Por quê? Porque o Senhor precisa, irmãos, ser adorado. O Senhor precisa ser glorificado. E uma das formas que Deus ele usa para ser glorificado e exaltado é através das nossas vidas. É através do nosso ser, daquilo que nós estamos vivendo, porque lá na frente nós vamos dizer assim: olha, passei por isso, passei por aquilo, mas o Senhor Todo-Poderoso me deu força, o Senhor me levantou, o Senhor me restaurou, e hoje eu posso dizer: Ebenezer, até aqui tem sustentado-me o Senhor, Jeová Todo-Poderoso. Então nós vemos, irmãos, que mesmo que o cenário é complicado, mesmo que é um cenário de destruição, se nós estamos lá com a presença de Deus, o cativeiro pode ser mudado e transformado pelo poder que há no nome de Jesus. Mas para isso, nós temos que o quê? Profetizar. Mesmo que Ezequiel não tinha condições para transformar o ambiente, Deus usou ele para profetizar. É isso que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida. Profetize em nome do Senhor. Não é para você fazer, não é para você brigar, não é para você querer do seu jeito, é para você somente profetizar. Porque quando nós profetizamos, nós damos autoridade ao Senhor Jeová. No versículo de número 8 diz assim: olhei e eis que cresceram nervos sobre eles, e cresceu a carne, estendeu a pele sobre eles por cima, mas não havia espírito. Ô irmão, é coisa de louco. Você está no meio de um monte de ossos secos, irmãos, e esse osso seco está tudo espalhado. E agora, diante de uma ordem, uma palavra de Deus, os ossos começam a se mover. Os ossos começam a se juntar e se transformar num corpo novamente. Este é o poder de Deus. É o poder de Deus, irmãos, na vida do homem, na vida da mulher. E este poder nós temos que acreditar, irmãos, que Deus ele pode fazer. Porque muitas batalhas nós perdemos por não acreditar em Deus, por não confiar no que Deus pode fazer. E muitas vezes você já venceu por quê? Porque você acreditou em Deus. E às vezes nós deixamos, irmãos, de lutar, nós deixamos de acreditar, deixamos de profetizar a mudança, a restauração, a bênção, porque nós desacreditamos, porque somos levados a desacreditar daquilo que Deus pode fazer, daquilo que Deus tem o poder de fazer na nossa vida. Somos levados muitas vezes por falácias de quem já não quer viver mais o sobrenatural. Somos levados aos desânimos, às vezes, por pessoas que estão frustradas, decepcionadas e se entregaram aos caprichos desse mundo. Muitas das vezes somos levados aos desânimos, à tristeza, por pessoas que deixaram de ter a alegria de Deus. Só que nós não podemos ter deixado de ser levados por essas pessoas. Nós temos que ser aqueles
que faça sol, faça chuva, eu vou todavia acreditar no que Deus pode fazer na minha vida. Eu não vou desanimar, mesmo que tudo diz ao contrário, eu vou continuar servindo e adorando esse Deus, porque é dele que vem a resposta, é dele que vem a salvação, é dele que vem a restauração para toda a honra e para toda a glória. Ezequiel, então, ele ouviu a voz de Deus, mesmo sendo ao contrário. Talvez se fosse eu sairia correndo daquele lugar. Talvez se fosse nós aqui, nós não queríamos enfrentar aquele ambiente, porque é um ambiente que não tem esperança, é um ambiente que não tem vida, é um ambiente que não tem solução, mas é um ambiente que, mesmo estando nessas circunstâncias, era um ambiente onde Deus estava querendo operar, querendo agir. Ou seja, nunca duvide do que Deus pode fazer. Não desacredite do Deus que você serve. Deus ainda ressuscita, Deus ainda liberta, Deus ainda cura, Deus ainda sara, Deus ainda abre porta onde não tem porta, Deus ainda converte, Deus ainda tira das drogas, Deus ainda cura o câncer, Deus ainda cura a AIDS, Deus é Deus ainda que faz milagre, meus irmãos, aleluia. E esse Deus ninguém pode impedir ele de agir, porque ele é soberano. Ou seja, o caminho de Deus jamais será compreendido por qualquer mente humana que está aqui dentro. Nós não conseguiremos entender o caminho de Deus. Deus às vezes começa o caminho no final da vida. Ele é Deus. Ele não precisa explicar. Deus às vezes ele leva-nos, às vezes, no último estágio da vida, para que a pessoa pode voltar e começar a viver. É Deus que é isso. Deus leva o povo 70 anos no cativo, para ensinar o povo que somente Deus tinha a liberdade que eles precisavam, que eles tanto queriam. 70 anos prisionados, castigados. Para poder cantar salmos de gratidão a Deus, eles tinham que pedir permissão. E era dado uma vez a permissão para eles poderem estar entoando louvores a Deus. Após isso, volte de novo à escravidão. E aí Deus então liberta o povo, após 70 anos, para o povo poder ver que realmente a liberdade que o ser humano precisa, somente em Deus. E essa liberdade, às vezes nós não estamos sabendo aproveitar, não estamos sabendo o que a se desfrutar dessa liberdade que Deus nos dá. Então por isso nessa manhã é muito importante você entender que Deus, ele é poderoso em todos os aspectos da sua vida, em fazer tudo. O que você tem que fazer é somente fazer a vontade de Deus. Se você não sabe, fica quietinho. Se você não sabe o que falar, não fale, meu irmão. Se você não sabe o que fazer, não faça. Peça orientação a Deus. Não coloque a mão naquilo que Deus não mandou. Não dê palpite naquilo que Deus não mandou. Não faça aquilo que Deus não mandou fazer. Mas espera no Senhor, porque aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Esperar em Deus é garantia de vitória. Esperar em Deus é garantia de solução. Salmo de número 40. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou e ouviu o meu clamor. Esperei com paciência. Nós não temos paciência. Nós quebramos. Eu quebro essa cadeira e agora eu quero que ela volte a ser o que ela era, mas eu quebrei. Agora eu não quero ter a paciência de poder levar para alguém arrumar, para arrumar o erro que eu cometi. Nós somos assim. Nós destruímos. Nós causamos dores. Nós causamos separações. Nós causamos contendas. Nós causamos dissensões. Mas agora nós não temos mais a esperança, não temos mais a paciência que as coisas começam a voltar como era antes. Nós temos que aprender a esperar no Senhor. Temos que aprender a esperar em Deus e confiar no Senhor para que as coisas possam começar a voltar a andar como antes. Se nós acreditamos em Deus, temos que ter a paciência para que Deus possa fazer na nossa vida. Mas pastor, mas Deus não é poderoso? É. Ele é poderoso. Só que Deus ele não é
o nosso serviçal, como muitos pensam. Deus não é a nossa caixinha de surpresa, como nós queremos. Deus não é aquele que vem o gênio da lâmpada mágica. Deus não é isso. Seria muito bom, né? Se eu estragasse algo e pedisse para Deus e Deus transformasse. Eu ia ser eternamente estragando e pedindo para que Deus pudesse consertar. E não é isso que Deus quer fazer. O que Deus quer fazer é me consertar. O que Deus quer fazer é me transformar, para que eu pare de fazer as coisas erradas, para que eu pare de estragar aquilo que é certo, para que eu pare de destruir aquilo que é bom. É isso que eu tenho que buscar em Deus. Deus, me muda eu, Senhor, para que eu pare de destruir, para que eu pare de causar, para que eu possa, Senhor, verdadeiramente trazer, Senhor, esperança e paz. Mude nós, mude eu, para que assim as coisas comecem a fluir. E agora no versículo de número 9, e ele disse: profetiza ao Espírito, profetiza, filho do homem, e diz ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos 4 ventos, Espírito, assopra estes mortos para que eles vivam. Ou seja, Deus estava com o propósito de trazer vida. E nesta manhã, Deus ele tem um propósito na minha vida e na sua vida de trazer esperança, de trazer a vida novamente, aleluia. Eu não sei qual é o ambiente que você está vivendo, eu não sei qual é a dificuldade que está te entristecendo, mas nessa manhã, se você profetizar em nome do Senhor, meu irmão, não é em nome de igreja, não é em nome de pastor, não é no seu nome, é em nome do Deus Todo-Poderoso. Deus ele vai dar ordem, e aquilo que está errado vai ter que dar certo, pelo poder que há no nome de Jesus, aleluia, pelo poder que há no nome de Deus, aleluia. Mas nessa manhã, profetize, irmãos, profetize. Não espere as coisas acabar para você tomar a posição. Não espere, meus irmãos. Não espere as coisas se acabar para que você possa lamentar. Lamente antes, aos pés de Cristo. Lamente antes com o Senhor. E comece a profetizar: Senhor, eu creio que o Senhor pode mudar. Deus, eu creio que o Senhor pode fazer. Deus, eu creio que o Senhor pode transformar. E aí nós veremos, irmãos, a manifestação do poder de Deus. Para finalizarmos, no versículo de número 11. Então disse-me, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. E eis que dizem, os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, e nós mesmos estamos cortados. Portanto, profetiza e diz, assim diz o Senhor, eis que abrirei os vossos sepulcros, e farei subir as vossas sepulturas, e o povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros, e vos fazer subir das vossas sepulturas. Porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra. Então sabereis que eu sou o Senhor. E disse isso, e fiz, diz o Senhor. Amém? Glória a Deus. Se coloque de pé nesta manhã. Glória a Deus. O fato de você estar fraco, o fato de você estar desanimado, o fato de você estar entristecido, não quer dizer que Deus não tem o poder de mudar. Às vezes nós se deixamos se levar pelo momento que estamos passando. É um grande equívoco. Existe um momento da nossa vida que nós temos que entrar na caverna, mas não permanecer na caverna. Entrar na caverna significa refletir, significa tomar fôlego, para quando sair, resolver os problemas, as dificuldades. Quando Elias ele entra na caverna, ele queria ficar dentro da caverna. E Deus faz ele sair da caverna para ele levantar alguém como sucessor da grande obra que Deus tinha feito na vida dele. Ou seja, a caverna faz parte do processo, mas não para terminar o processo, para dar continuidade. Então agora, meus irmãos, por mais que você está enfrentando algum problema, alguma dificuldade, você está diante de um Deus que tudo pode fazer. E agora,
Entendemos agora que nós somos Ezequiel na nossa vida. O vale dos ossos secos, cada um aqui passa por um vale de ossos secos ou tem seu vale dos ossos secos. Cada um tem. E cada um aqui sabe o quão poderoso é Deus, sim ou não? Nós sabemos. Agora, aquilo que você sabe que Deus pode fazer, quem tem que clamar é você. Quem tem que profetizar é você. E Deus tem poder de fazer sim. Mas muitas vezes nós se desanimamos pelaquilo que estamos vendo. Eu quero te dizer uma coisa. Que aquilo que você está vendo, aquilo que você está ouvindo, aquilo que você está passando, eu tenho certeza que não é o que Deus tem guardado e reservado para você. Você tem que dar a volta por cima. Você tem que se levantar novamente. Você tem que buscar em Deus força, buscar em Deus saída, para você possa viver o propósito de Deus na sua vida.